Meus amigos do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, a gente vai dar continuidade, nosso vídeo aí. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar, é o terceiro vídeo. Vamos falar sobre a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Evangélica. Bíblia Católica e Bíblia Evangélica, o que diferencia. Valeu? Fica com a gente, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. A regrinha do YouTube. É isso aí, valeu, fica até o final. Valeu, galera, é nóis. Então, qual a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante? Então, chega um ponto bem interessante, né? Existe uma diferença quanto ao número de livros. O Novo Testamento da Bíblia Protestante e o nosso são iguais. Quer dizer o quê? Que o Novo Testamento é igual com o livro protestante, né? Que são 27 livros. Então, aqui vai explicar melhor. Mas o Antigo Testamento da Bíblia Protestante não possui 7 livros, que fazem parte da Bíblia Católica. Então, o número 7 é um número muito interessante, a gente valoriza muito esse número 7 na Igreja Católica, numericamente falando, e vocês vão entender esse número 7 mais na frente, né? Então, os protestantes, por Lutero e toda a linhagem dele, tiraram esses 7 livros, o porquê não sei te falar, mas o que é interessante é que eles tiraram esses 7 livros e eles ficaram só com 66, né? Então, basicamente todos sabem desse fato. A Bíblia dos protestantes não possui o livro de... Aí tem os livros aqui em vermelho, que vocês vão observar aqui agora. Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Além disso, o livro de Daniel. Na Bíblia protestante não tem os capítulos 13 e 14 e os versículos 24 a 90 do capítulo 3 do livro de Daniel, viu? Além desses que eu citei, que são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 7 com Daniel, que alguns capítulos que foi retirado. Não tem também os capítulos 11 e 16 de Esther, né? Tem o livro de Esther também, que tirou alguns capítulos. O porquê, aí, minha amiga, a gente tem que entrar mais fundo. E você sabe que protestante protesta, então eles não vai muito com a fé católica em alguns termos, né? Explicação. Os judeus eram radicalmente nacionalistas. Por isso achavam que Deus só poderia inspirar os livros escritos na língua dos judeus. Deus só sabe a língua dos judeus, que era o hebraico e aramaico. Achavam também que a palavra de Deus só poderia ser escrita dentro do território de Israel. Deus só mora com os judeus e até o tempo de Esdras. Então, os judeus tinham essa ignorância de pensar isso, né? Então, conhecendo melhor a Bíblia Sagrada, os livros que compõem a Bíblia são 73, como a gente viu nos slides anteriores, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, que dá um total de 73. Como são feitas as citações bíblicas? É comum abreviarmos os nomes dos livros da Bíblia para facilitar a citação de certas passagens. Em geral, os católicos adotam o seguinte elenco de abreviaturas, né? Aqui vocês vão perceber, tem o Antigo Testamento, que a gente vai começar, os livros, os números de livros. Esses primeiros livros são Pentateuco, né, que significa 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles são conhecidos como um livro separado em pauta, né, Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Aí tem, continuando no Antigo Testamento, tem os números de livros, né, que são 16 livros históricos. Eu vou citar de um por um para vocês aí, livro de Josué, livro do Juiz, livro de Ruth, livro de Samuel, livro de Samuel, que é o primeiro e segundo, livro de Reis, primeiro e segundo, livro de Crônicas, primeiro e segundo, livro de Esdras, livro de Neemias, livro de Tobias, livro de Judite, livro de Esther, livro de Macabeus, primeiro e segundo. Então, que dá o total de 16 livros. Esses são os livros históricos da Sagrada Escritura.
E continuando com o Antigo Testamento, Sapiência, né, que são 7 livros. E quer dizer, os livros proféticos, os livros proféticos que a gente vai ver, mas é um livro assim que fala de poesia, de poema, né, que entra mais nessa parte. Né? O livro de Jó, livro de Salmos, livro dos Provérbios, livro de Eclesiastes, livro dos Cânticos, livro da Sabedoria, livro eclesiástico, né? Muito bem, então continuando. E aqui tá os livros proféticos, né? Que é esses que são os livros proféticos, que são 18. São 18 livros. Eu vou citar o de um por um, que tá pequenininho aqui, viu? Não sei se vai ficar bom para vocês verem. Livro de Isaías, livro de Jeremias, livro de Lamentações, livro de Baruque, livro de Ezequiel, livro de Daniel, livro de Oséias, livro de Joel, livro de Amós, livro de Abdias, livro de Jonas, livro de Miqueias, livro de Naum, livro de Abacuque, livro de Sofonias, livro de Ageu, livro de Zacarias e livro de Malaquias. Esses são os livros proféticos, né? Começando com o mais citados aí, que é o livro de Isaías, é o primeiro aí da turma. E aqui entramos agora no Novo Testamento, né? Que são são os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos, né? Escrito por apóstolo Paulo. Então são 4 Evangelhos e um Atos, né? Que é do apóstolo Paulo. Então conhecemos aí os 4 Evangelhos. O primeiro Mateus, o segundo São Marcos, o terceiro São Lucas e o quarto São João, né? Último apóstolo. E depois tem os Atos dos Apóstolos. Muito bem. Então aqui está os livros ainda do Novo Testamento, as epístolas, que são as cartas escritas por apóstolo Paulo. Tem as epístolas, que são 5, né? Aqui, ó, a epístola aos Romanos, aos Coríntios, o 1º e 2º Coríntios, e os Gálatas e Efésios, né? Que são epístolas, são cartas escritas nas comunidades. Então tem a epístolas de cativeiro, que são 2, que é o Filipenses e Colossenses. E tem a epístolas, ainda continuando, de 1º e 2º Tessalonicenses. Tem as epístolas pastorais, que é as epístolas de Timóteo, 1º e 2º, e Tito. E tem mais uma epístola cativeiro, que é a epístola de Filemon. Muito bem, continuando. Novo Testamento ainda, as cartas católicas, né? Que são 7. Tiago, Pedro, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º João, apóstolo João, que são 3, né? 1, 2º e 3º. E tem epístola de Judas, né? Não Judas traidor, não. O outro Judas escolhido por Jesus Cristo, E por fim, Apocalipse, né? O último livro da Sagrada Escritura, como todos conhecem.